Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 5 de março, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Queridos irmãos, dízimo é um assunto sério, é um assunto altamente espiritual, levando-se em consideração que as próprias escrituras atribuem ao dinheiro um endeusamento, ou seja, o Deus, entre aspas, o Deus Mamon, que se refere ao Deus do dinheiro. Muitos dizem, meus irmãos, que dinheiro é importante, é o grande objetivo da vida. De fato, neste mundo ninguém vive sem dinheiro. O dinheiro tem a sua importância, mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Ele não pode nos dominar, muito pelo contrário. Nós é que dominamos o dinheiro e devemos ter diligência, devemos, meus irmãos, ser responsáveis no uso do dinheiro que recebemos, porque afinal de contas, todo valor que chega às nossas mãos é uma bênção do Senhor. Independente do seu chefe, independente do seu trabalho, se você é um empreendedor, independente de que você seja um funcionário público e, portanto, receba dos cofres públicos o seu salário, independente de tudo isso, independente do seu esforço, no seu estudo, na sua capacitação para você ter um bom emprego, para você melhorar a sua condição no seu próprio emprego, independente de tudo isso, meus irmãos, todo o valor que recebemos em nossas mãos, ele é proveniente de uma providência divina. Deus nos sustenta através da sua soberania, da sua vontade, do seu cuidado. Ou seja, o nosso salário, aquilo que recebemos para o sustento da nossa família, para o nosso sustento, é uma bênção vinda do Senhor. Antes de qualquer coisa terrena, é uma bênção enviada por Deus para sustento do seu povo. Entendendo desta forma, meus irmãos, nós vamos entender o significado do dízimo. Por exemplo, Abraão não conhecia Melquisedeque. Melquisedeque, lá o sacerdote da cidade de Salém, que alguns anos depois viria a se tornar Jerusalém, ele, após a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, onde o sobrinho de Abraão foi detido, Abraão então enviou alguns homens e ali venceu aquela batalha, e logo depois entra esse texto em que aparece de forma surpreendente este sacerdote de Salém chamado Melquisedeque. E Melquisedeque então vem oferecer a Abraão pão e vinho, já numa pré-figura da Santa Ceia, numa pré-figura da morte e ressurreição de Cristo, já numa pré-figura do simbolismo do corpo de Cristo através do pão e do seu sangue através do cálice. E ali então, após Melquisedeque ofertar a Abraão o pão e vinho, ele o abençoou como sacerdote e recebeu de Abraão o dízimo referente aos despojos de guerra, referente a tudo aquilo que Abraão, naquele momento de batalha, de guerra, conseguiu angariar para ele e para o seu povo.
Portanto, meus irmãos, ali Abraão teve vamos dizer, a bondade, teve a graça de ofertar então aquele sacerdote para o seu sustento o dízimo. O dízimo, portanto, ele é um assunto que ele permeia toda a Escritura, ele está contextualizado em toda a Escritura, no sentido de que, meus irmãos, nós temos um Deus e o dinheiro, portanto, a condição financeira, portanto, ela não nos domina, ela não reina sobre nós. Muito pelo contrário, recebemos do Senhor as bênçãos e contribuímos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas para o sustento da obra do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que vivemos tempos difíceis, onde, infelizmente, algumas igrejas, alguns pastores se apropriam destes recursos para a sua própria vida, para benefício próprio, para fazer riqueza nas suas vidas privadas. Mas, meus irmãos, não é por causa do pecado, do erro de alguns, que nós devemos, portanto, deixar de lado algo tão precioso descrito nas Escrituras. O próprio Senhor vai dizer, através do profeta Malaquias, que o povo estava roubando o Senhor. Então o povo pergunta: em que te roubamos? E Deus fala: nos meus dízimos e nas minhas ofertas, porque os dízimos e as ofertas sustentam a casa do Senhor. Sustentam também a vida de muitos pastores que separaram a sua vida para estarem ali exercendo o sacerdócio, exercendo o pastoreio daquelas ovelhas, e eles não têm outro emprego, não têm um trabalho, não têm um emprego, porque eles estão à disposição da igreja em tempo integral. Então, nada mais justo do que receberem o seu salário para o seu sustento e o sustento da sua família, porque foram homens separados para o serviço ao Senhor. Tem outros que trabalham, têm os seus ofícios regulares e, portanto, talvez nem precisem do salário, mas ainda assim, meus irmãos, o trabalhador, ele é digno de receber o seu salário. Não podemos negligenciar algo tão importante, meus irmãos, da história da igreja, pois a igreja vem sendo sustentada pela boa mão do Senhor através das suas bênçãos, através do seu povo, através da fidelidade do seu povo. E dízimo fala, meu irmão, minha irmã, dízimo fala de fidelidade. Dízimo fala do que está cheio o nosso coração. Dízimo fala, meu irmão e minha irmã, fala daquilo que tem dominado o nosso coração. E o que domina o nosso coração é o dinheiro? O que domina o nosso coração é o Senhor? Então o dízimo ele é uma ferramenta também de discipulado para as nossas vidas. Tem te faltado alguma coisa, meu irmão e minha irmã? Eu creio que não, porque o próprio Senhor Jesus vai nos dizer, no livro de Mateus ainda, quando estava proclamando o Sermão do Monte, ele vai nos dizer para observarmos as aves dos céus e os lírios do campo. E as aves não semeiam, no entanto, elas recebem do Senhor o alimento todos os dias. Os lírios do campo não fabricam as suas próprias vestes, mas Deus veste os lírios do campo como Salomão, por exemplo, nunca se vestiu. Portanto, Jesus fala que nós não devemos nos preocupar com as coisas desta vida, mas devemos nos preocupar, meus irmãos, com o reino de Deus. Devemos nos preocupar, meus irmãos, com a nossa vida espiritual. Devemos nos preocupar, meus irmãos, com a eternidade. Portanto, não permita que o dinheiro domine a sua vida. Repito, ele tem a sua devida importância, ele é importante no sentido de que nos dá um conforto, de que sustenta a nossa família, de que pode sim nos dar algo que nós sempre quisermos ter, bens materiais. Isso tudo, meus irmãos, é muito bom, mas devemos entender em primeiro lugar que todas essas coisas vêm do Senhor. É Ele que dá o sustento, é Ele, meus irmãos, que tem com a sua destra, com a sua mão sobre as nossas vidas, guardado o nosso trabalho, o nosso emprego, tem nos dado saúde para prosseguirmos trabalhando, para prosseguirmos então gerando riqueza, gerando frutos para sustento da nossa casa e, portanto, da nossa família.
Respondendo à pergunta de muitos, devemos dizimar nos dias de hoje? Com certeza, porque as Escrituras, meus irmãos, nos indicam que nós devemos dizimar para o sustento da casa do Senhor. Naquele tempo, para o sustento da tribo de Levi, para o sustento ali do povo que tomava conta do tabernáculo, do povo que cuidava das coisas de Deus. E hoje, meus irmãos, da mesma forma, para o sustento da igreja, para também ajudar no sustento daqueles pastores que têm a sua vida em tempo integral dedicados à igreja, dedicados à obra do Senhor. Não deixe de lado tão importante benefício, meus irmãos, para a igreja e até para nós mesmos, não no sentido de que devemos dizimar para Deus nos abençoar, mas devemos dizimar porque Deus já tem nos abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concede todos os dias a oportunidade de colocar em prática a nossa fidelidade para com o Senhor, para com a Tua casa. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o dinheiro não pode ser o nosso Deus, que o dinheiro não pode nos dominar, as riquezas não podem estar em primeiro lugar em nossas vidas, mas o Senhor é o nosso Deus, e portanto é do Senhor que vem nosso sustento, é do Senhor que vem, Senhor, o fruto do nosso trabalho, porque o Senhor tem nos dado saúde para produzir, para trabalhar, e somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, neste pequeno vídeo, que o Senhor possa, ó Deus, tocar no coração de irmãos e irmãs que tenham dificuldades em entender as questões referentes ao dízimo, a entrega, Senhor, desses recursos na casa do tesouro, como diz a Tua palavra. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã, seja com eles, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço. E assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, rica e abundantemente.